Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Jorge Oliveira, professor de Computação do Instituto Federal de Roraima, dando continuidade aqui a uma série de vídeos do curso, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Especificamente hoje vamos falar sobre a criação do diagrama de atividades. A gente tem várias ferramentas, o que a gente está utilizando aqui no curso é a ferramenta Lucidchart. Vou mostrar aqui só como ela trabalha em relação à criação dos diagramas. O diagrama que a gente vai criar é o diagrama de atividades, tá? Esse diagrama aqui, onde basicamente a gente faz análise de crédito do cliente, tá bom? Eu vou mostrar como é que a ferramenta trabalha. Primeira coisa que a gente vai selecionar na ferramenta, caso não esteja aparecendo para você as formas do UML, você deve vir aqui na parte de, aqui embaixo em formas, e buscar pela parte que fala sobre o UML, tá bom? Deixa essa caixinha da UML ativada, que aí vai aparecer todos os recursos da UML para você. Ok. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ativar essa divisão, de raias. Em inglês é chamado de swim lanes, que seriam as faixas ali, as divisões, basicamente até mesmo na piscina. Então a gente tem aqui o cadastro do cliente, tá? Aqui a gente tem a segunda opção, que seria o e-mail marketing. Aqui a gente faz a divisão de quem são os setores responsáveis, ou então a parte do sistema que vai ficar responsável por aquelas atividades. Aqui a gente está tratando do sistema como um todo, da proposta de investimento e, consequentemente, análise de crédito. Tá? Como primeiro elemento, a gente vai adicionar o início. Então, o início ele é marcado por essa bolinha preta. Daqui eu já posso puxar, desses pontinhos vermelhos, puxar e colocar aqui qual é o elemento que eu quero associar. No caso, é uma atividade. Cuidado que essa atividade ela é bem parecida também com esse outro elemento arredondado que é o estado. Para a gente, visualmente não vai fazer muita diferença, mas para o sistema, dependendo do sistema, ele pode ter uma semântica por trás e na hora de fazer importação e exportação de outras ferramentas, isso pode dar alguns conflitos. Então, por questões semânticas, a gente vai deixar esse símbolozinho, que tem como se fosse uma forquilha, um garfinho aí. A primeira atividade que a gente vai trabalhar aqui, no nosso exemplo, é o cadastro do cliente, tá bom? Depois, como segunda atividade, a gente vai ter a análise de rendimentos, tá bom? E agora a gente vai começar a fazer a parte de decisões. Aqui eu vou ter minha primeira decisão, tá bom? O símbolo de decisão é como esse símbolo do diamante, igual no fluxograma. A primeira decisão que eu tenho é a seguinte: eu posso ter que a pergunta é: esse cliente ele possui o nome no SPC ou Serasa? Se sim, primeira vez que eu clicar arrastar ele já vai trazer para mim a opção sim. Eu vou finalizar, eu não vou dar crédito porque o nome dele está no SPC ou Serasa. A segunda opção, tá? Eu vou ter que fazer uma outra pergunta, tá? Só para ter mais espaço aqui. A segunda opção, eu vou fazer uma outra pergunta. Esse cliente, ele tem renda maior ou menor? Para eu colocar os textos aqui, eu tenho uma opção aqui do lado de texto, tá? E aí eu vou escrever aqui. Possui nome no SPC ou Serasa? Pergunta. A segunda pergunta, da minha decisão vai ser agora se o cliente possui renda superior a R$ 10.000. Se ele não tiver dinheiro, não adianta eu dar uma opção de investimento para ele, se ele não tiver uma renda razoável. Bom, se esse cliente possui renda, a gente vai fazer o seguinte: a primeira opção que eu puxo desse diamantezinho já é a opção de sim, tá? O próprio sistema vai fazer isso. Mas aí a gente pode depois fazer a alteração, sem problema. Aí a gente vai fazer uma divisão daqui a pouco. Agora, se ele não possuir renda acima de 10 mil, eu também vou encerrar
aqui ainda na parte da análise de crédito. Só para a gente deixar o texto mais organizado, a gente pode ordenar isso daqui para facilitar a nossa leitura, tá bom? Então, uma vez que eu fiz essa análise, eu já analisei se ele tem ou não, eu vou para a segunda parte. Aqui, esse elemento é o elemento de fork, né? Que é o elemento de divisão. Então, ao mesmo tempo, eu quero que ele faça duas situações. Enquanto esse elemento de decisão ele vai fazer ou uma ou outra, né? Ou a gente pode até ter mais decisões, mais condições. Aqui eu vou ter que nessa divisão eu tenho que esse elemento ele vai ocorrer, todos esses elementos, todas essas atividades vão ter que ser executadas, tá bom? Então a primeira atividade que eu quero que seja executado aqui é a parte que eu vou registrar esse cliente como alta renda. Então registrar cliente de alta renda. E a segunda opção, na verdade a segunda atividade que eu quero que seja executada, registrada aqui, é que seja disparado um e-mail, né? Eu vou enviar e-mail com proposta de investimento. Deixar bem claro. Posso aumentar mais um pouco aqui a minha área, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, depois que essas duas atividades forem executadas, eu quero que elas se unam novamente, tá? O fluxo de processo, ele tem que voltar. Para isso, eu posso colocar aqui no meu sistema, de novo o mesmo elemento, só que agora ele vai ter uma função de, não mais divisão, mas sim de união. É o mesmo elemento, só que ele vai ter um outro significado agora. Por último, eu tenho mais uma atividade, que seria agendar o envio de uma nova proposta. Que eu já coloco ali programado no meu sistema, né, uma segunda tentativa ali de proposta para aquele cliente. E finalizo de novo com o símbolo, né, de encerramento. Eu posso ter outros elementos aqui, mas basicamente são esses. A gente trabalha bem simplificado nesse diagrama, tá bom? Espero que vocês tenham entendido como é que funciona a montagem, a estrutura desse diagrama. É um diagrama simples, depois que você já tem montado toda a estrutura. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, coloque nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.